Falando em bênção, nós prometemos, Patrícia, uma dinâmica especial no qual o pastor preparou com muito carinho para ajudar esses pais que agora, inclusive, foram cutucados. Iriam trocar de canal, não trocaram, porque o programa hoje está sendo uma ferramenta para cuidar do nosso bem precioso que Deus nos deu, que são os nossos filhos. Com certeza. E a grande questão, pastor e Andréia, é como é que a gente continua demonstrando amor e, de alguma maneira, ajuda essa criança a voltar, né? Esse é o tema da nossa dinâmica de hoje e a gente vai começar a falar sobre alguns assuntos. A gente separou aqui alguns, em parceria com o senhor, né? Não faça críticas frequentes. Isso para tudo, né? A gente só quer, não faz isso, levanta dali, tira o pé daqui, já escovou o dente, seu caderno está desorganizado. Então a gente está sempre criticando. Isso já gera o quê? Um afastamento, né? Principalmente no que se trata de religião, né, de cristianismo. E é interessante, Patrícia, quando eu tinha, na minha adolescência, eu passei por um período de frustração, aquela coisa toda, aí eu abandonei a minha fé. E uma coisa que eu mais queria para justificar o meu afastamento de Deus, eu até estava na igreja ainda, mas eu queria que a minha mãe brigasse comigo, porque daí eu ia ter motivo para não ir. Eu ia dizer assim, você briga comigo, e ela não brigava comigo. Ela agora era uma mãe mais amorosa. Que interessante, que interessante. E eu ficava ali, Cris, na expectativa. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito segura, muito firme das coisas que ela queria, que ela fazia, uma mulher muito comprometida com Deus. Sábia. Sábia. Aí mas uma coisa interessante. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos? Quando eu abandonei a fé, uns 15 anos de idade. Uns 14 para 15 anos de idade. Então, o amor que Deus quer que tenha com o filho, ele é um amor coerente, mas não é um amor conivente. Não é dizer assim, tudo bem, filho, tudo vai legal. Não, não. Ela me dizia, filho, você sabe o que é para fazer e sabe o que é certo. Mas você já sabe o que tem que escolher e você está livre para fazer as suas escolhas. Só que você sabe das consequências. Ela nunca disse assim, não, está tudo bem, está legal. Ela falou assim, eu amo você, mas o que você está fazendo não é legal. E tem até uma expressão, uma tese até, do Gary Chapman, que é um escritor de família, de casais e filhos. Ele fala assim, você precisa ter um amor terno, que é o amor acolhedor, que não é ficar que nem uma goteira pingando. Você não vai na igreja mesmo hoje? Você não está indo mais? O que está acontecendo? Por que você fez isso? Aquela coisa que eu estava querendo que a minha mãe fizesse. E o amor terno não vai fazer isso, mas o amor firme, ele vai mostrar que a mãe não está feliz e que não apoia. O pai não apoia, a mãe não está feliz, mas que não deixou de amar. Isso é muito bom, ter essa concepção do que é o amor, porque hoje está muito badanizado, né? Inclusive esse amor sem regras. Então, quem ama quer ver as coisas corretas, sem limites e tal. E o pastor colocou esses dois pilares importantes. E a gente, para o próximo tópico agora na nossa tela aqui. Acho que isso a gente já falou bastante, né? Seja um exemplo do amor de Deus, a gente falou isso no bloco passado, para a gente ser um exemplo em oração, em exemplo de atenção e tudo mais. A gente já poderia pular para o próximo, Tati, que tem a ver com ouvido, né? Ofereça ouvido e colo. A gente estava falando nos bastidores, eu e a Andréia aqui, às vezes a criança só quer, em algum momento hoje a gente falou sobre isso, a criança só quer ser ouvida, né? Aquela coisa de você parar e almoçar junto e olhar no olho. E aí, como é que foi seu dia? Ou então, nossa, foi legal lá hoje? Alguma coisa nesse sentido. E como é que a gente faz isso com o jovem, adolescente? E até ouvir o desabafo dele, a raiva dele. Um comentário sobre outros assuntos. Tem a revista Reparando Brechas, ela cita que teve uma pesquisa que os pais passam normalmente durante o dia 3,5 minutos com seu filho falando sobre algo realmente importante. Porque nós damos ordens, comandos, falamos sobre a agenda, como vai ser o desenrolar do dia, mas assuntos realmente pertinentes, seja a espiritualidade, seja a parte acadêmica, passamos pouco tempo. Então, falar com amor, e dependendo das falas, né, pastor? Eu acredito que isso, assim, a mãe falar, olha, isso e isso não está correto. Mas não Deus deixou de te amar, o que você fez, você vai perder a tua salvação. Você vai ser castigado, você vai ver o que vai te acontecer. E tem um negócio, né? Às vezes a gente ouve já para contrariar. Sim. A gente nunca ouve para tentar entender. Entender, né? Porque existe uma qualidade no ouvir. Que triste isso que você falou, e né? Muitos filhos saem, os pais não, às vezes não têm essa conversa franca, deixar essa porta aberta de proximidade. Por que você saiu? Ou por que você abandonou sua fé?
Às vezes não teve aquele momento de conversão pessoal mesmo, Sim. né? Vai ser testado pelo mundo, pelos amigos da faculdade. Em algum momento nossos filhos vão ser testados. O que eles têm de conhecimento deles e relacionamento com Deus. Esse relacionamento precisa ser forte, né? Porque nós precisamos, mesma coisa é estarmos alimentados fisicamente. Em algum momento você precisa do alimento. Duas coisas que ela falou, perdão, que ela falou. Primeiro, o tempo, você viu? A média é 3,5, realmente a gente ouve. Socorro, né? Eu falei com ela hoje mais cedo, 30 minutos, e ela já falou assim, a criança tem o seu tempo, eu A tenho pesquisa é 30 de minutos. 2017, só até para colocar que Sim, pode ser que tenha alguma Não deve ter variabilidade. aumentado, Mas né, é tanto. pouquíssimo E tempo. eu acredito que deve ter piorado pelo o que a gente está vivendo. E a outra questão que ela falou, que eu acho que é muito forte, é um dia o nosso filho vai ser testado sobre realmente a fé dele, né? E isso para a gente, olha, um dia você vai estar numa situação real onde ele vai ter que colocar em xeque a questão da sua fé. E sabe que a nossa espiritualidade não pode ser ocasional. Não. Porque às vezes, eu sou na igreja cristã, eu sou em alguns momentos, publicamente, com outras pessoas. A Bíblia traz muitos exemplos de pais que foram permissivos, né? O senhor Sim. falou sobre permissividade, isso Elias. Então, Elias. era um excelente líder, mas na sua casa foi Desculpa, permissivo. Eli, não é Elias, é Eli. O sacerdote Eli, É. né? Davi, a gente pode citar, Ezequias. Né? Uma coisa que eu acho que tem a ver, que a gente estava falando em outro momento, que é a nossa próxima, que é compartilhe suas histórias como lições. Eu achei muito interessante o senhor como um pastor hoje, né? Que estava falando que aos 20 anos se tornou pastor, mas teve um momento de afastamento. Sim. Então eu acho que isso, na hora de compartilhar com o filho, quando o senhor partilha com a igreja, a gente já fala assim, nossa, ele vivenciou isso e é possível. Aí você olha para a sua lição, para a sua experiência e fala assim, ai, não está tudo perdido, entendeu? Sim. É mais ou menos por aí? E é importante, isso a gente vê na Bíblia, Patrícia, no Shema, Deuteronômio capítulo 6, Deus fala assim, olha, anda com teu filho e fala com ele. Quer dizer, conversa, coloca o relacionamento religioso em prática. De manhã, levantando, ao deitar, sentado à mesa, caminhando, quer dizer assim, é um todo, é um cristianismo prático, não um cristianismo só do culto da igreja, é um cristianismo todo. E falar o que a gente passa. Eu conversei com os meus filhos já, eu falei assim, olha, eu já passei por essa fase, eu senti revolta com Deus, e quando a minha mãe me ouviu, ela deixou eu falar, e até é interessante, Cris, que eu mostrei que eu estava com raiva de algumas pessoas da igreja, que não são perfeitas e tinham os defeitos delas, raiva de pastor, raiva de líder da igreja, e a minha mãe não falava mal dessas pessoas em casa, para mim. Ela ouviu, ela conversou comigo sobre isso, mas assim, em momento algum, e eu queria que ela fizesse isso, ela me chegou firme. Então, esse Shema, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento. Ele não tinha que só falar na hora do momento lá, no santuário, ou da adoração, ou no Yom Kippur, ou quando foi o período pós-exílio na sinagoga. Ele tinha que falar em casa, ele tinha que falar andando pela rua. Filho, o que você achou hoje do culto? Você acha legal? Como é que está sendo lá? Como é que é viver hoje, ser cristão numa sociedade, lá no teu colégio? Como é que estão sendo as coisas, filho? Ser fiel a Deus? O que você acredita? É uma coisa, é um todo. E dizer como que é. Eu também, na minha experiência, quando eu estou no trânsito, ou quando eu estou lá no meu trabalho, ou quando eu estou em casa, é difícil para mim ser cristão. Às vezes eu e a tua mãe, nós temos dificuldade, porque a gente discorda, e a gente tem que perdoar. A tua mãe falou isso para mim ontem, me machucou, mas eu sei que eu tenho que conversar com ela. Então, ele vê assim, o meu pai e a minha mãe, eles estão vivendo e também tem as lutas deles. E eu posso me abrir com eles. Então, quando for precisar para um espaço, alguém para conversar, eles vão procurar você.